uma das imagens, né, desse agravo de instrumento. E eu vou ler para vocês. 162, né, parágrafo 162, não sei como se diz, né, direitinho, mas 162 pontos. E diz assim, olha, os efeitos concretos já se materializam, ou seja, os efeitos, né, negativos dessa intervenção. Em plena janela de transferências, noticiou-se a frustração de contratação em razão da ausência de quem pudesse validamente deliberar e obrigar a companhia. É o caso da repatriação do atacante Gabriel Peck, atleta revelado pelo Vasco, cujo retorno vinha sendo publicamente tratado, frustrado em meio ao vácuo de governança. Em 2 de julho de 2026, noticiou-se o acerto do jogador com o Cruzeiro em operação da ordem de 12 milhões de dólares. O que isso significa? Amigo, Vasco no agravo de instrumento, ele mostra à justiça o seguinte, tá aqui que o Vasco tentou contratar o Gabriel Peck, o Vasco tinha negociações com o Gabriel Peck, mas o Vasco não conseguiu fechar a contratação do Gabriel Peck por conta da intervenção judicial e pela ausência de governança da SAF do Vasco durante esse período. Então, o que o Vasco quer dizer à justiça é o seguinte, vocês que entraram na SAF, prejudicaram o Vasco da Gama e impediram com que o Vasco conseguisse a contratação do Gabriel Peck. É isso que o Vasco da Gama quer dizer neste agravo de instrumento. E fica aí, nítido para todo mundo ver, para todo mundo conferir a realidade que o Vasco definitivamente, nesta janela de transferências, buscou a contratação do atacante, mas não conseguiu fechar o negócio por conta da intervenção judicial. E de fato, amigo torcedor vascaíno, ainda tem torcedor que acha que essa intervenção judicial foi algo positivo, né? Amigo torcedor Cruz Maltino para a instituição. É definitivamente tenso, amigo torcedor vascaíno, saber que coisas como essa acontecem. O Vasco tinha negociações com o Gabriel Peck. E antes que você fale, Lucas, foi caro. Seria caro. O Cruzeiro pagou 12 milhões de dólares pelo Peck. Por 100% dos direitos econômicos do jogador. O Vasco da Gama, baseado, né, no valor que o Cruzeiro pagou ao Los Angeles Galaxy, teria que pagar apenas pela contratação do Gabriel Peck 8 milhões e 400. O motivo, né, desse valor ser inferior é porque o Vasco detém ainda 30% dos direitos econômicos do Gabriel Peck. Ou seja, se o Cruzeiro pagou 12 por 100% dos direitos econômicos, o Vasco pagaria 8 milhões e 400 por 70% dos direitos econômicos do jogador. Essa é a situação, amigo torcedor Cruz Maltino. Essa é a realidade hoje do Vasco da Gama. Num documento oficial se confirmou que o Vasco não conseguiu avançar na negociação pelo Gabriel Peck por conta da liminar que tirou o presidente Pedrinho do comando do clube. É de fato tenso, é de fato complicado, é de fato difícil de aceitar o que hoje acontece no nosso Vascão, mas de fato, amigo torcedor Cruz Maltino, a informação é essa. O Vasco da Gama ontem entrou então com esse pedido, né, com esse agravo de instrumento para definitivamente tentar reverter esta decisão judicial. Mas, enquanto isso, o elenco Cruz Maltino segue com o que tem, a diretoria Cruz Maltina segue buscando da forma que pode tentar reverter essa solução. O elenco Cruz Maltino se prepara, né, pois em breve, daqui a 1 semana e 2 dias, daqui a 9 dias, o Vasco da Gama estará de volta a campo para enfrentar o Vitória da Bahia, tá? Amigo torcedor, um jogo de fato muito importante, um jogo de fato decisivo, cara. Essa é a grande realidade. O Vasco entrará em campo novamente em um confronto decisivo contra o Vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. O Vasco tem a obrigação de conquistar a vitória nessa partida, até porque hoje o Vasco da Gama é uma equipe na zona do rebaixamento. O Vasco tem um elenco frágil, um elenco limitado, jogadores que inicialmente iriam sair nessa janela de transferências não sairão mais, exatamente por conta do elenco curto que o Vasco tem e pela falta de condições financeiras para contratar novos atletas na janela de transferências. Diante disso, nomes como Tietê,
Hugo Moura, Lucas Freitas, jogadores que internamente eram vistos, né, como nomes que iriam sair do Cruz Maltino nessa janela de transferências, permanecerão e serão nomes utilizados pelo técnico que chegará à beirada de campo para comandar as atividades nos próximos dias no jogo da próxima quinta contra o Vitória. A ver, amigo, a cena dos próximos capítulos, mas o que eu tenho para trazer aqui a você nessa sua manhã de terça-feira é isso. Vasco entrando com um agravo de instrumento e revelando que, de fato, buscou, abriu negociações e tentou a contratação de Gabriel Peck. Bom, eu agora vou ficando por aqui. Já já eu estou de volta com o nosso Fala Gigante, né, pela parte da tarde, e conto muito com a presença e participação de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajude o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.